Desejo aos irmãos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, trabalho com Jucu Manaus e eu quero compartilhar com os irmãos em Êxodo, capítulo 17. E o versículo 15, que ele diz o seguinte: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia que o Senhor preserva o fôlego de vida em nós. E te pedir, Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, sonda o nosso coração e retira de nós todo o entendimento errado e todas as mentiras do inimigo contra a nossa alma. Fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho escutado muitas coisas assim que entristece o nosso coração e nós poderíamos dizer que nós estamos em tempo de guerra. E é guerra para todos os lados. Estava conversando com a minha irmã hoje de manhã e compartilhando as lutas e as dificuldades, aquilo que o inimigo tenta se opor contra a vontade de Deus em nossas vidas, as circunstâncias que tentam nos enganar e roubar a convicção do nosso coração. E quando a gente vê em todo o capítulo de Êxodo 17, ele fala sobre a jornada do povo no deserto, né? E a falta de água, e o povo querendo apedrejar Moisés e questionando: o Senhor está ou não conosco? E Moisés vai ao Senhor e apresenta a sua luta e diz: Senhor, o que é que eu faço nessa situação? Porque o povo quer me apedrejar, Senhor. Se eu não fizer alguma coisa. E o Senhor diz: Moisés, tu tem a vara mesma que tu tocaste na água. E Deus dá toda a instrução e toda a direção para que ele vá à frente, que Deus vai dar a saída. Irmãos, em tempos de guerra, a gente não pode parar de lutar. E a gente também não pode jogar toda a responsabilidade para cima de Deus. Tem parte que somos nós que vamos fazer. Deus poderia dizer: haja água, e nem precisava Moisés tocar em nada, a água haveria. Mas Deus trabalha em parceria com o homem. Deus quer que o homem entenda que tem coisas que é o Senhor que faz. E como ele faz, isso aprove ao Senhor. O que a gente não pode é deixar de lutar em tempo de guerra. O que nós não podemos é nos acomodar. Estávamos falando que tem dia que a nossa alma está tão ruim, são tantas coisas ruins que escutamos e que acontecem conosco, que afeta o nosso físico, que tem dia que se não tiver ousadia, não tiver atitude, você não sai de dentro do quarto, você não sai da cama e você não faz mais nada, só se lastimando, de uma certa forma até reclamando e murmurando contra o Senhor. Mas em tempo de guerra não é tempo de murmurar, é tempo de buscar saída em Deus, é tempo de consultar o Senhor, é tempo de perguntar a Deus: Deus, por onde eu posso começar? E nós estamos vendo, nós estamos lutando, conversando com a minha irmã, os planos que ela tem, os desejos que ela tem, agora entender quando é o tempo de Deus para agir. E Moisés foi de acordo com a direção de Deus, aquilo que Deus falou para ele que iria fazer. E quando ele sai diante, os amalequitas, o Amaleque vem atrás dele com todos o seu exército, e eles começam a lutar e a pelejar contra Moisés. E aí Deus levanta alguém, né? Ele leva a Moisés e que ele sustenta a sua mão, porque enquanto as suas mãos estavam levantadas, a turma de Deus, o povo de Israel prevalecia, e quando a mão dele não estava, então era Amaleque que prevalecia. E eles tinham que lutar
E quando eles viram que a coisa estava difícil, que eles também não tinham condição de manter, porque a mão de Moisés, os braços estavam pesados, eles pegaram uma pedra e colocaram para que os braços de Moisés permanecessem levantados, e cada um de um lado, tanto Ur como Arão segurava as mãos deles. E foi assim, quando foi no final, sempre Deus nos dá o resultado que sonhamos. O versículo 14, versículo 13, ele diz: e assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Qual é a bandeira que nós temos levantado? A nossa bandeira em tempos de guerra, de crise, de luta. Qual é a bandeira que nós temos levantado? Porque a nossa bandeira tem que ser o Senhor, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Senão nós não vamos prevalecer vencendo. Nós seremos facilmente destruídos, porque nós temos um adversário que não desiste. Nós temos os amalequitas de hoje, que continua tentando prevalecer, e o que vai nos fazer nos tornar mais do que vencedores é ter a nossa bandeira, ser o Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos conduzindo nas decisões e direções que nós devemos seguir. Levante a sua bandeira, grite para o mundo inteiro ouvir que Jeová Nissi, Ele é a minha, a sua e a nossa bandeira. É nele e através dele que nós seremos vencedores. E os amalequitas não prevalecerão, porque o Senhor é a nossa bandeira. Vamos orar ao Senhor? Peça que o Espírito Santo revele para você que bandeira você tem levantado. E peça que o Senhor lhe faça levantar a bandeira que vai lhe trazer a verdadeira vitória. Pai, nós queremos te louvar por esse dia. E obrigada porque tu és a nossa bandeira, Senhor. Obrigada, Senhor, porque os amalequitas se levantam, mas quando o Senhor se levanta para nos defender, os amalequitas são destruídos e exterminados, Senhor. Obrigada por todos os meios do Senhor de nos tornar vencedores, de não deixar que os inimigos, Senhor, nos destrua, nos fragilize e nos reduza a pó. Obrigada porque tu és a nossa bandeira. E nós levantamos essa bandeira nesse dia, Senhor. Pela fé, nós tomamos posse daquilo que é demasiadamente grande para nós, mas que não é para o Senhor. Porque o Senhor vence por nós e através de nós. E nós já te agradecemos nesse dia, porque tu és o nosso Jeová Nissi, tu és a nossa bandeira. E, Senhor, quando levantamos a bandeira e confiamos no Senhor e fazemos aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer, então, Senhor, não há nenhuma possibilidade de sermos destruídos e derrotados, Senhor. A nossa bandeira é o Senhor. É a tua palavra, Senhor. É o teu Espírito Santo nos conduzindo, nos falando. É a tua presença ativa dentro de nós, dizendo: vai adiante e eu vou te conduzindo pelo caminho que tu deve andar, caminhos de vitória. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te louvamos nesse dia por todas a bondade do Senhor, por todos os meios e recursos do Senhor, para que a nossa bandeira, que é o Senhor, prevaleça no nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Se inscreva no canal, cada vez que você ouvir um vídeo, você dê um sinal de ok, que você gostou. E toque no sininho para você se inscrever no canal. E todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Tenha um final de semana ricamente abençoado pelo Senhor. Amém?